Olá, tudo bem? Então agora a gente vai conhecer um pouco do Twig aqui, só para você ter uma rápida introdução a esse cara. A priori aqui, como a gente já tem aqui na nossa tela essa questão dos blocos, a gente tem o seguinte. Aqui no nosso projeto, se eu voltar aqui para o meu browser e fazer aqui um inspect, no caso eu vou para o View Page Source, você vai perceber que eu tenho aqui o meu H1 sendo exibido tranquilamente, um HTML, só que eu tenho essa definição de blocos aqui que representa os quê? Quando eu tenho um template base, que é o meu base.html.twig, você pode definir nesse template base alguns blocos que vão ser substituídos no momento do carregamento dos templates filhos. Então, por exemplo, lá no meu index.html.twig eu já tenho a definição do meu bloco body e do meu bloco title. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, home page, como é que eu faço para que esses blocos possam ser carregados junto com o layout base e assim serem substituídos nos pontos corretos? Eu preciso chamar aqui o meu extends e chamar aqui o meu base.html.twig, tá bom? Feito isso, vou voltar aqui para o meu browser, vou atualizar o page source de fato, e agora você vai perceber que a gente tem um HTML a mais aqui, que é o meu fechamento do body e do HTML e o meu cabeçalho e a abertura das tags comentadas aqui, certo? E você vai perceber que o meu title ele foi substituído, então foi adicionado aqui o home page e agora eu tenho também o meu conteúdo entre a tag body aqui pra gente, certo? Se eu voltar aqui, atualizar, a gente tem aqui o nosso title, home page e o meu conteúdo aqui agora carregando junto com o template. Tudo bem? Então você pode fazer os seus templates bem mais simples nesse quesito, tendo um layout base aqui para ser carregado. Como é que eu passo variáveis ou dados para a minha view? O meu render aqui ele tem um segundo parâmetro, que é um array que vai conter chave e valor, sendo a chave o nome do atributo que eu vou chamar lá na view e o valor vai ser exibido no momento da chamada. Então eu vou passar aqui um title, por exemplo. Então eu vou colocar aqui postagem, por exemplo, postagem teste. E como é que eu printo isso aqui na minha view? Indo aqui no meu index.html.twig, eu tenho aqui o meu operador de print. Então abro chaves, fecho e chamo o nome do meu atributo. Nesse caso, title, ou da minha variável, né? Se eu voltar aqui para o meu browser, a gente vai ter aqui a nossa informação que veio lá do controller para a nossa view. Se você quiser usar, por exemplo, uma estrutura de controle, você pode exibir esse cara usando aqui um if title is defined, tá? Lembra lá dos operadores e dos testes? Então, end if, esse cara vai ser só exibido se o meu título estiver definido, certo? Então deixa eu voltar aqui, atualizar, continua o mesmo resultado, voltando aqui para o código, indo aqui no Default Controller, posso remover esse cara daqui, voltando para o browser, atualizando, ele só exibe se o meu title, no caso, se ele estiver definido, certo? Então é basicamente como se fosse um set aqui para gente, tá? Voltando aqui, retornei ali para o array o valor que estava e atualizar, a gente tem aqui a nossa postagem teste. Como é que eu faria aqui, voltando para o código, para fazer um loop, por exemplo? Então eu posso vir aqui, posts, que vai ser igual a um array aqui, e vou colocar aqui em cada chave algumas informações. Por exemplo, o ID igual a 3, o title post 1. Vou colocar aqui também, deixa eu colocar aqui um created at para me mostrar os filtros para você. Então 2019 1 28.
19,51 e alguma coisa. Vou criar aqui, não sei porque que eu botei o ID 3 aqui, seria 1. Vou colocar aqui mais 2, então 2, 3, 2, 3, certo? Bem tranquilo. E passando aqui para minha view, vou chamar aqui de posts. Vai receber ali a variável posts. Como é que eu faço o loop em cima disso aqui? Então, vou vir aqui no meu index. Posso escrever um comentário aqui. Lista de postagens. E chamar aqui o meu for post in posts. Certo? Então, ele vai fazer um loop aqui para a gente. End for, fechamento aqui do meu loop. Então, para cada linha de posts, vai ser passada cada loop aqui para a nossa variável post e a gente vai ter acesso às informações dessa postagem. Então, posso fazer aqui um li. Vou printar aqui o post.id, traço post.name, .title, traço post.created@. Deixa eu só verificar se foi isso mesmo que eu coloquei. Isso mesmo. E a gente pode envolver aqui a nossa URL. Tá? Então, para cada loop, a gente vai ter aqui a linha em questão na variável post e a gente pode utilizar aqui internamente. Certo? Então, voltando aqui para o browser, testando, a gente tem a nossa listagem sendo printada aqui a cada loop para a gente. Os filtros no Twig são bem tranquilos também. Se eu precisar, por exemplo, formatar essa data, deixa eu só dar um Enter aqui para facilitar a visualização. Eu posso passar um pipe aqui, certo? Essa barra aqui transversal e chamar o meu filtro de data, então date, e posso passar aqui a minha formatação. Nesse caso, eu quero o dia, o mês e o ano, a hora, o minuto e o segundo, certo? Então, voltando para o browser, é bem tranquilo isso aqui também. E atualizando, você vai ter a filtragem aqui da data nesse caso, tá bom? Então, o Twig ele simplifica bastante em alguns aspectos aqui a sua escrita de templates, até deixando as coisas bem separadinhas também nesse caso. Você consegue fazer essa questão da hierarquia de layouts, tá? Você também pode incluir outros templates. Então, se eu fizer aqui, deixa eu criar aqui um include.twig.html.twig. Então, arquivo incluído. E eu posso incluir aqui internamente nos meus blocos também esse cara, certo? Então perceba que para muita execução aqui, para muita estrutura, a tag base é a chave com porcentagem e fecha a porcentagem com a chave aqui. Printar, abre, chaves, fecha. Comentários, você tem aqui o chaves, tralha, o comentário, fecha tralha, chave, certo? Aqui nesse caso, eu posso fazer aqui o uso do include e o meu arquivo, nesse caso, include.html.twig, certo? Posso até botar um comentáriozinho aqui, mas acho que fica fácil de entender aqui, né? Então, eu estou incluindo um arquivo, ele adiciona para a gente aqui o conteúdo desse arquivo, certo? E para a gente finalizar essa introdução rápida ao Twig, a gente vai trabalhar com esses templates aqui durante todo o projeto, então vamos sempre estar falando sobre o Twig aqui. A gente pode, se você quiser, também concatenar strings. Então, posso fazer Nanderson. A concatenação aqui no Twig é um till.
Castro, por exemplo, né? Se eu voltar aqui no meu browser, atualizar, a gente vai ter aqui a concatenação utilizando o Twig, certo? Você pode concatenar também as variáveis aqui também sem problema algum, certo? Você só coloca aqui o til e a string que você quer, tá? Voltando aqui, ó, atualizar, sem problema algum. Você também aqui no print, você pode colocar testes booleanos, assim como você faz no print normal. Você consegue colocar também somas, tudo bem? Então 5 mais 9, por exemplo, e tudo vai funcionar para você. Tá? Você pode fazer alguns testes ternários e coisas desse tipo, tá? Então essa aqui foi uma introdução bem rápida ao Twig, com algumas coisas básicas que a gente vê bastante por aí, em algumas linguagens. E o Twig ele vai nos auxiliar bastante aqui no decorrer do nosso projeto e na escrita das nossas views, tá? Então na próxima aula eu vou voltar aqui para a gente comentar um pouco mais sobre rotas e uma questão que está depreciada, que é bom comentar nesse momento. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.